Amém? Amém. Gênesis 41. É interessante o que nós vamos ver agora. Nós vamos iniciar nossa leitura no glorioso versículo 50. Né? Então vamos no versículo 50, começar a nossa gloriosa. A Bíblia nos diz o seguinte: antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado. Fala em nossos corações nesse momento. Nós precisamos te ouvir grandiosamente. Amém? Pode se assentar. É uma palavra bem reveladora. Todo mundo conhece a história de José, por tudo que ele passou, foi escravo, foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um servo de Faraó, e ali ele ficou como escravo. Ele era um escravo, era trabalhador, mas era um escravo, né? Então tudo isso contribuiu para a amargura. Você imagina um cara que nasceu livre, tranquilo, tinha um carinho do pai, tinha uns irmãos, tinha família, e de repente é traído para aqueles que ele amava, que eram os irmãos dele. Ele foi vendido como um escravo, chegou numa terra estranha, num lugar estranho, pensamentos estranhos, alimentação estranha, conversa estranha, tudo estranho, pessoas com usos e costumes diferentes, né? É como se a gente nasceu e foi criado aqui, de repente você vai para um país que é totalmente diferente, alimentação diferente, conversa diferente, pensamentos, clima diferente, tudo diferente. Lógico que você vai estranhar, lógico que você não vai se sentir bem. E pior ainda, se você for numa condição de escravo, aí piorou mais ainda, né? E assim foi com José. José passou por todas essas intempéries, né? E não foi fácil para ele, né? E quando ele caiu na mão ali, foi preso, foi humilhado, depois passou, Potifar trouxe ele para tomar conta lá da casa dele, enfim, foi injuriado pela esposa de Potifar, aquele clima todo, foi preso, tudo que existia de ruim, esse homem passou. Agora, veja bem, qual que é o início da nossa conversa? Quantos de nós passamos por coisas parecidas e nós menosprezamos a Deus? Quantos de nós abandonamos a graça de Deus? Quantos meninos estão na rua hoje, dormindo na rua, mulheres, homens, entregues à prostituição, na droga, na bebida, porque passou com alguma intempérie e não foi fiel? Esse homem tinha tudo para ser um menino de rua, para ser um traidor, para ser um outro tipo de gente, mas ele não foi. Ele guardou a fé, ele manteve a fé, porque ele não colocou em Deus a culpa dos problemas dele. O mal hoje dos crentes é qualquer intempérie colocar em Deus a culpa. O pastor é culpado, a igreja é culpada, os irmãos são culpados, Deus é culpado, a política é culpado, não sei quem é culpado. Toda a gente tem sempre alguém para culpar. Nunca somos nós. Nós nunca olhamos para o nosso interior para ver onde está a nossa culpa, onde está a minha culpa no que está acontecendo. O que está produzindo? É culpa minha. Então eu tenho que ver o que eu estou produzindo, o que eu estou jogando na terra, porque é o que eu estou colhendo. Eu estou colhendo aquilo que eu joguei, aquilo que eu manifestei a vida inteira. Aquilo que eu proporcionei para a minha vida é o que eu estou colhendo hoje em dia. Não adianta ser diferente. Eu não tenho como ser um cara enganador a vida inteira e achar que as pessoas honestas vão chegar perto de mim. As pessoas que vão chegar perto de mim são também enganadores, porque é isso que eu estou plantando. Se eu sou um cachaceiro, se eu sou um drogado, as pessoas que estão à minha volta são drogadas. São pessoas que estão naquela índole, porque eu estou plantando isso. Mas José, naquela fé enorme, ele guardou a fé, mesmo com todas as intempéries que ele estava passando, mesmo esquecido na cadeia, todo mundo traindo ele ajudou aqueles 2 lá dentro, mas eles esqueceram de José. Enfim, tudo isso não fez abalar a fé de José. Então José se fortaleceu em quem? Em Deus. E é isso que ele quer hoje falar com a gente. Deus quer que você se fortaleça independente da situação. Nós temos que fortalecer no Criador, no formador de todas as coisas.
Porque nós não temos condição de formar nada. Nós pegamos um produto pronto, que é o mundo, e queremos fazer esse produto pronto da nossa maneira. Nós não vamos conseguir. Porque nós temos que pegar um produto pronto e continuar ele do jeito que está sendo feito. Não fomos nós que elaboramos o mundo. Foi Deus. Deus colocou o mundo como ele é. Então, nós temos que fazer o quê? Dar sequência no que Deus criou. Não no que o diabo, mas no que Deus criou. Então, muitas vezes nós passamos maus bocados na vida, porque nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Então nós queremos enganar, nós queremos trair, nós queremos achar que Deus não está vendo. Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou mentindo, mas eu preciso mentir, eu preciso fazer. De forma alguma. Você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa trair. Você tem que falar a verdade, você tem que ser verdadeiro, mesmo que isso te custe uma prisão, como aconteceu com José. José foi verdadeiro, ele não traiu a fé do Deus dele. Quando a mulher investiu em cima dele, ele não cedeu à mulher. Ele poderia ter cedido àquela mulher, como muitos crentes podem fazer e fazem, para ele poder salvar o pelo dele e manter uma vida de status, gloriosa, ser paparicado, ter o melhor, comer o melhor daquela terra naquele momento, mas ia ser momentâneo. E ele não cedeu para Satanás, ele não cedeu para aquela mulher, simbolicamente, uma serpente. O que ele fez? Ele manteve a fé em Cristo Jesus. Passou um mau bocado, foi preso, aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele foi o quê? Honrado dentro da cadeia. Quando chegou o momento, Deus o exaltou. Então, quando chegar o nosso momento, Deus vai nos exaltar. Se você não tiver desfalecido, se você não estiver desfalecido, Deus vai te exaltar. Não importa o momento que você está vivendo na vida, não importa o que está acontecendo ao seu redor, ou ao seu redor, ou aonde você está vivendo, importa a fé em Cristo Jesus. Aí vem a novidade. Quando ele foi exaltado, quando ele revelou o sonho, aquela coisa toda, foi colocado como governador, nós já falamos sobre isso, foi estabelecido algo novo, Deus criou algo onde não existe para exaltar o filho dele. E Deus pode criar algo que não existe para exaltar um de nós. Ele pode fazer isso a hora que ele quer. Ele fala assim, eu vou exaltar o meu povo, então eu vou criar algo que não existe. Ele pode criar um cargo, ele pode criar uma situação, ele pode criar um emprego, ele pode criar uma empresa, ele pode criar um monte de coisa que não existe, para que você possa, para que nós possamos ser exaltados. Ele pode fazer isso como ele fez com José. Quando José foi exaltado, ele não é um robô, ele é humano. Deus sabia que dentro dele, doía dentro dele. Mesmo ele adorando a Deus, doía saber da saudade do pai dele. Saber do que os irmãos dele fizeram, a traição dos irmãos, tudo que aconteceu, gerou um mal-estar para ele, gerou algo muito ruim. Aquela dor estava dentro dele. Ele sabia lidar com aquela dor, mas a dor existia. O problema existia. E Deus sabia, por tudo que ia acontecer, aquela dor tinha que sumir. Então, o que ele fez? Você, às vezes, não está prosperando, em todos os sentidos, não falando só financeiro, não, porque tem algo lá atrás que está te prendendo. Muitos dogmas, muitas coisas foram colocadas na nossa vida, estão sendo colocadas hoje, e estão segurando, freando a tua prosperidade econômica, a tua prosperidade mental, a tua prosperidade socioeconômica, em todos os sentidos. Você está deixando de ser uma pessoa próspera, porque tem algo lá atrás fazendo esse bloqueio dentro da tua vida. E esse bloqueio é uma coisa muito forte, está lá dentro, é difícil de arrancar. E Deus sabia disso. Deus falou assim, não, eu vou libertar esse homem. Eu vou libertar ele, porque eu vou precisar dele como uma ferramenta. Ele vai ser uma ferramenta para o mundo. O mundo naquela época estava ali em volta dele. Era tudo aquilo ali que estava ali. Era o mundo. É o que existia no mundo naquela época. E ele falou assim, e eu preciso fazer com exaltar o meu filho. Então o meu filho precisa ser exaltado. Deus nunca vai exaltar um homem que tem ódio no coração, que tem rancor no coração, que tem raiva no coração. Nunca. Não tem como Deus exaltar um homem que está com o coração petrificado. Então, o coração tem que estar aberto, o homem tem que ser amoroso, lógico, amoroso no bom sentido. O homem tem que ser estruturado na fé que é em Cristo Jesus, para ele ser exaltado. Mesmo com todos os erros de Davi, ele foi exaltado, porque o coração dele estava no Senhor, estava em Deus. Estava em Deus. Então, por isso que ele foi exaltado. E assim são todos os homens que nós conhecemos, que Deus exaltou. Então, ele precisava libertar esse homem. E hoje ele quer libertar a gente aqui. Da mesma forma. O que ele fez? Ele pegou naquela época a filha de um sacerdote. Agora, aqui que vem um mistério de tudo nessa história. Não poderia ser outra mulher? Poderia ser qualquer outra mulher. Podia ser uma outra mulher escolhida.
Não importa quem. Por que Deus pegou a filha de um sacerdote? Por quê? Porque para Deus, na mente, Deus olhava ele como um sacerdote, como um homem que representava Deus. Então, o sacerdote é aquele que representa Deus, aquele que fala no nome do Senhor, aquele que mostra o Senhor. O sacerdote é aquele que vai lá ao encontro com Deus, é aquele que revela Deus, é aquele que ouve Deus, aquele que pronuncia Deus. O sacerdote no Velho Testamento era aquele que entrava lá, o sumo sacerdote entrava para levar as oferendas uma vez por ano, para que as pessoas pudessem ser perdoadas daquele ano, enfim. Ele tinha uma missão específica de levar os pecados de todos na presença do Senhor. Então, esse homem, ele foi escolhido a dedo por Deus, então ele representava simbolicamente para Deus um sacerdote. Então, ele tinha que ter uma mulher ao mesmo nível dele. Então, ele pegou uma mulher que era filha de um sacerdote. Por que filha de um sacerdote? Porque ela foi bem educada, ela foi bem criada, ela foi preparada para casar com um sacerdote. Ela não foi preparada para casar com qualquer um. Então, naquela época era diferente de hoje. Então, a menina, ela era preparada para casar com um herdeiro, um sacerdote, um herdeiro dessa linhagem. Então, essa moça foi apresentada para ele e deu 2 filhos para ele. Aqui entra o que Deus quer fazer conosco. Os 2 filhos são Manassés e Efraim. O primeiro filho, Manassés, quando veio, por que ele colocou esse nome? Porque a alegria foi tão grande, aquilo mexeu tanto com José, mudou tanto a vida dele, que ele colocou o nome de Manassés, por quê? É a unção de Manassés, que muita gente fala tanto da unção de Manassés, esquecer as dores, o sofrimento. A unção de Manassés nada mais é que apagar aquilo que já está atrapalhando. Então, tudo que está te atrapalhando, tudo que está te incomodando, tudo aquilo que Satanás está tentando cutucar você, trazendo à existência, te acusando, mas você era bandido, você era ladrão, você era prostituta, você roubava, você enganava, você mentia. Então, essa unção vai tirar tudo isso dentro do seu subconsciente. Ele vai limpar a tua alma de toda essa acusação do inimigo. Então, essa unção de Manassés é para limpar você de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, de tudo aquilo que prende você a receber o melhor de Deus. Nós estamos aqui na terra para comer o melhor dessa terra. Não sou eu que estou falando, a Bíblia me diz isso. A Bíblia me fala, nós estamos aqui para comer o melhor dessa terra. Não é só, porque quando você fala isso, todo mundo já pensa no dinheiro, e não é. Não é. Você pode estar numa casa simples, num momento simples da tua vida, mas comer o melhor dessa terra. Com saúde, com a família maravilhosa, com os filhos debaixo da tua, ali, debaixo de você, com tudo aquilo que um homem feliz tem. E você pode ter um Deus maravilhoso te ajudando, um Deus que pode olhar para você e te chamar de filho, e você chamar ele de pai, sem rancor, sem dor, sem nada, sem engano, sem traição, sem interesse. Chegar na casa de Deus, não para vir buscar uma casa, buscar um apartamento, buscar um carro novo, mas vir buscar o conselho de Deus, vir buscar a autoridade de Cristo Jesus na tua vida, vir buscar uma palavra salvadora que vai fazer você restaurar o teu lar, restaurar a tua semana. Eu vou vir aqui para minha bateria ser, peraí, eu preciso, igual o celular, quando acaba a bateria, você põe na tomada para ele encher a bateria de novo. Eu venho no culto para me encher, para mudar a minha vida, transformar a minha vida, fazer um renovo espiritual em mim. E eu preciso estar, o quê? Com a bateria zerada. O celular, quando ele chega no zero, não tem mais o que fazer, você não consegue nem ligar ele. Quando o Senhor, ele chega aqui, você tem que estar aberto para ouvir, sem coisas dentro, sem nada, para que ele possa falar e você ouvir e pôr em prática o que ele está querendo dizer. Então Deus prepara um dia maravilhoso para te libertar de todas as coisas ruins. Então ele pegou no José e deu um filho para ele, no qual esse filho, o que ele fez, esse filho? Ele simplesmente transformou a vida desse homem. Daquele rancor, aquelas lembranças no leito, quando ele ia dormir, ele lembrava do pai, lembrava dos irmãos, do ato dos irmãos. Então Deus queria tirar, porque ele não queria que ele, quando os irmãos viessem atrás dele, ele não tivesse ódio. É para ele servir. Nós não podemos ter ódio de ninguém, nem dos nossos inimigos, nem daqueles que fizeram mal para nós. Muitas vezes eles são os instrumentos de Satanás na nossa vida.
São instrumentos da serpente. A serpente até hoje fala no nosso meio. Então nós não temos que dar ouvido para a serpente. Nós não temos que colocar ódio no nosso coração. Nós temos que pôr amor pela humanidade. Não importa se aquela pessoa é o teu inimigo. Você não vai conviver com ele. Ele é teu inimigo, ele não gosta de você. Mas você não pode ter raiva dele. Se ele precisar alguma coisa de você, sirva a ele se estiver na tua condição. Você não está fazendo nada para ele, você está fazendo para Deus. Nós estamos trabalhando para Deus aqui na terra. Nós não estamos trabalhando para o homem. O homem pouco importa para a gente. O homem é passageiro. Daqui a pouco nós vamos embora, vamos ter outros lugares nossos aqui. Então nós não temos essa visão. E esse homem derramou essa unção sobre a vida deste jovem. Deus derramou e falou assim, vou te dar um filho para você esquecer de tudo isso. Quando ele esqueceu de tudo aquilo, Deus falou assim, bom, agora está preparado, porque eu tenho certeza que quando os irmãos dele, toda a humanidade chegar ali para depender dele, ele não vai ter raiva, ele não vai olhar e falar assim, me ferrei em terrim, fui vendido como escravo, fiquei na cadeia, eu vou ferrar todo mundo. Não, ele tirou isso do coração. Ele abriu o coração dele para ajudar todo mundo. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Nós temos que ajudar as pessoas sem esse coração malvado. Chega lá, quem chegar na porta, bateu na porta, você pode atender? Atende. Não pode, mas se pode, atende a pessoa. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, agora eu vou preparar o seguinte, para que o meu servo seja exaltado, eu tenho que prosperar ele. Como é que eles vão buscar um cara que não é ninguém? Não tem como buscar uma pessoa que não tem como ajudar. Você não tem como... ninguém vai pedir ajuda para esses meninos que estão na rua. Ele não tem nada para dar, coitado. Alguém vai pedir alimento, dinheiro para esses meninos que estão morando na rua? Não vai, ele não tem. Não adianta, ninguém vai perder tempo. Peraí, o cara não tem, como é que eu vou pedir para ele? Então eu vou pedir onde tem. Então Deus já sabia que ia vir a fome. Já sabia tudo que ia acontecer. Então ele exaltou de forma enorme esse homem. Então ele deu o segundo filho para exaltar. E esse filho proporcionou para ele uma visão de prosperidade. Falou, agora eu vou prosperar você. Agora a tua visão vai ser para prosperar esse local que você está. Eu tirei toda a angústia, tirei todo o passado teu. O teu passado não existe mais. Agora você vai viver o presente. O presente é aqui onde você está. O presente nosso é agora, é aqui onde nós estamos. Qual que é o nosso presente? É esse ministério. Cada um tem o seu ministério, então cada um vive aquele ministério. Hoje nós estamos vivendo esse ministério. Isso aqui é a nossa vida. É isso aqui que a gente tem que fazer acontecer. Lá, José tinha que fazer o Egito acontecer. O Egito era milionário? Não. O Egito era alguma coisa? Não. Ele fez o Egito ser o que foi naquela época. Ele engrandeceu o Egito. Porque Deus, ele, bom sentido, Deus que fez, ele foi um instrumento de Deus para que o Egito fosse o que foi. Então, existem muitas coisas que Deus quer fazer através da gente, mas nós temos que dar essa oportunidade para Deus operar. Nós temos que dar essa oportunidade para Deus fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas nós temos que fazer isso de uma maneira na qual nós abrimos o nosso coração para as coisas de Deus. Então, o que ele fez? Ele exaltou sobremaneira de forma enorme, esse homem José. Com essas duas coisas, ele pôs no passado e trouxe no presente as coisas que Deus tem. Deus tem algo muito importante para o povo dele agora. O nosso tempo que eu estou falando, o nosso tempo aqui na terra está terminando. Da igreja eu estou falando, viu? O nosso tempo está terminando. Está ficando escasso. Só uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, uma pessoa que não lê, pode entender de forma diferente. Mas quem é assíduo da palavra, está vendo que nosso tempo está sendo escasso. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, com todo o plano do inimigo, com tudo isso, está sendo escasso. O plano deles de acabarem, de exterminarem as coisas, está aí, facinho. Hoje, eles têm várias maneiras de fazer o quê? Vamos eliminar 1/3 da humanidade. Já faz tempo que começou esse processo. Já faz tempo que eles estão eliminando. Faz tempo que eles estão entrando nas famílias, destruindo os lares. Faz tempo que eles estão criando o gênero, fazendo, não ter liga, tirando a liga que Deus fez, para não ter sequência no filho, nada. É uma maneira de cortar.
da humanidade. Você imagina se isso aí que eles estão tentando fazer, que estão conseguindo fazer, se virar moda e acabar com os casamentos, acabar com tudo. Como é que vai nascer? Vai nascer gente híbrida, gente que não é gente feita em laboratório, não tem o Espírito do Senhor. E aí? Como é que vai fazer? Vão ser almas perdidas, almas sem o Espírito do Senhor, almas dominadas, almas que não fazem parte do reino de Deus. Então, já está sendo feita essa seleção. Eles já estão programando tudo isso para as pessoas e as pessoas não estão nem percebendo isso. Mas tudo bem. O que eu quero dizer com isso tudo? Deus, Ele está fazendo isso agora. Essa unção de Manassés e essa unção de Efraim está caindo sobre o povo dele. Será que o povo não está percebendo? Ele vai prosperar o povo dele. Mas não qualquer um. E não de qualquer maneira. É de uma forma específica para aquelas pessoas que honram o Senhor. Eu vi um amigão meu, me ligou essa semana e me encheu de orgulho. Orgulho no bom sentido, viu, gente? O orgulho que eu falo assim, mas foi tão feliz, é feliz, não vou falar em orgulho, fiquei tão feliz, mas muito feliz. Porque muito tempo atrás, ele pediu uma orientação sobre as primícias. Ô pastor, o que é primícia tal? Aí eu tive tempo, expliquei, ficamos 1h30 conversando, 2 horas conversando quase. Expliquei tudo sobre as primícias, como é que funciona tudo. E ele pegou e começou a fazer isso, praticar. Né? E ele me ligou essa semana falando assim, olha, desde aquele dia que o senhor falou para mim, eu comecei as primícias. 5 anos seguidos, antes 2019, por aí, antes de entrar esse problema que teve aí na nação, que foi parado, esse problema de pandemia. Antes que eu expliquei para ele. Ele começou e não parou mais. Hoje, ele foi exaltado muito grandiosamente, mas muito grandiosamente. Mas muito. Eu vou te falar só uma coisa para vocês. Ele, assim, ele mexe com negócios, tal. Eu vou falar o que ele me deu autorização para falar. Não vou falar de nome, nada, porque não é por aí. Nome não posso falar. Mas o que aconteceu? Ele foi exaltado e mostrou para mim, falou assim, olha aqui o que foi o dízimo e a primícia no local que ele congrega. Entre dízimo e primícia, ele deu 1 milhão. Dízimo e primícia, junto, ele deu 1 milhão. Ele falou assim para mim, pastor, o próximo dízimo meu, hoje, ele falou, eu escrevi no meu diário. O ano que vem, nessa época, eu tenho que dar um dízimo e uma primícia de 2 milhões. Eu não aceito ser a mesma coisa. Vai ser 2 milhões. Por que eu falei isso para você entender? Lá atrás, quando nós conversamos, quando nós falamos, ficamos quase 2 horas conversando, Deus me tomou sobre essa palavra. E eu ungi ele nessas duas. Ungi ele com Manassés e Efraim. Porque ele tinha um problema anterior com a família dele, né? A família renegou ele, a família humilhou ele, foi muito humilhado, foi sempre colocado para escanteio, ele foi o único que até então não tinha se formado. Então, assim, aquelas coisas, né? Foi humilhado ao extremo, não tinha condição financeira, e não conseguia prosperar por vários fatores, não tinha um carro, andava a pé, em ônibus, enfim, foi excluído, escorraçado, né? E ele me procurou e nessa época amei, vem cá, vamos aí fazer isso aqui, tal. E Deus, assim, mudou o cativeiro dele da noite para o dia, né? Ele entrou num lugar para trabalhar, aprendeu um ofício, o cara ensinou ele virou o braço direito do cara, o cara foi fazer uma viagem, chegou lá na Tailândia, ele morreu, Singapura. Chegou lá em Singapura fechando uns negócios absurdamente alto e o cara morreu. E tudo que era do cara passou para ele. Estou falando assim, não o dinheiro do cara, tudo de conhecimento da empresa, tudo passou para ele. Porque não tinha outra pessoa, ele era o braço direito do cara, né? E da noite para o dia, uma fortuna absurda, e ele já sabia trabalhar, sabia fazer, aprendeu tudo, enfim.
Só mudou de nome, né? Saiu o nome do rapaz, entrou o nome dele e boa, e Deus fez o que tem que fazer na vida desse homem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Unção é um negócio muito sério. É muito sério. Por isso tem que tomar cuidado. Quem põe a mão na tua cabeça, às vezes fica aí, eu vejo crente procurando as cartomantes espiritual, eu sempre falei isso, né? Aquele monte de cartomante espiritual, fica lá, pula de galho em galho, aquela irmã fala, aquele irmão fala, e fica pulando, aquele irmão põe a mão na cabeça, está com a vida detonada, está com a vida arrebentada, e fica pondo a mão na cabeça de todo mundo, e todo mundo recebendo aquela oração, quer dizer, toda aquela maldição que está ali passa para a pessoa que recebeu, enfim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque é transferência, né? É um negócio muito sério. As mãos é usada como transferência. Você vê que Jesus curava, estendia as mãos, né? Seja curado em nome de Jesus, seja curado, seja curado, seja curado. Então tem uma transferência, então tem que tomar muito cuidado. E a transferência através do Espírito Santo é um negócio muito sério. Então, eu quero assim, que vocês entendam que hoje chegou o momento de receber essa unção.